Palavra de Deus, hoje nós vamos falar sobre encontros de Jesus. E o encontro com Jesus, ele é uma fonte de cura e misericórdia. Fala comigo, cura e misericórdia. Efésios capítulo 2, o verso 4. Eu gostaria que você prestasse muita atenção no que diz esse versículo. Efésios capítulo 2, verso 4. Diz o seguinte: todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Deus é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou. Deus nos amou, a misericórdia de Deus veio sobre nós e nos posicionou nesse lugar de ser encontrado em amor. Mateus capítulo 8, verso 17, é uma citação de Isaías 53, verso 4. E a palavra de Deus diz, Mateus 8, 17: e assim se cumpriu o que fora dito ao profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Deus é rico em misericórdia e Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Eu quero ser ousado nessa noite em fé, para declarar sobre a sua vida que a misericórdia de Deus é sobre a sua vida. E por causa disso há uma unção de cura sendo liberada nessa noite. E que você precisa na verdade crer, não no que o pastor está falando, mas naquilo que a palavra de Deus diz. Porque a palavra de Deus é a verdade. Você crê nisso? Aleluia. Nessa série que nós estamos ministrando, nós temos falado sobre o poder desses encontros com Jesus. Nós falamos sim, que de fato, ou seja, que o encontro com Jesus muda a vida das pessoas. Nós estamos voltando os nossos olhos para o Evangelho de João. O Evangelho de João, o Evangelho do discípulo amado, aquele discípulo que caminhou com Jesus e que dos discípulos fazia parte daquele grupo de 3 discípulos que eram mais próximos de Jesus, que também fazia parte de um outro grupo, porque ele era o discípulo que reclinava nos braços de Jesus, no ombro de Jesus, e ele diz a respeito de si o seguinte: aquele a quem o Senhor amava, ele amava o Senhor e se sentia amado por Ele. Querido, presta atenção, olha para mim, é preciso que você receba a palavra, para que você possa fluir e experimentar aquilo que Deus tem para você. Deus quer usar a sua vida, Deus quer abençoar a sua vida, mas para isso é necessário que você receba aquilo que o Senhor tem liberado. Nesses encontros que nós falamos nas últimas semanas, e aqui, se você não assistiu as outras 2 mensagens, elas estão disponíveis no canal do YouTube, e é uma bênção você poder ir lá e assistir essas mensagens. Nós falamos sobre a mulher samaritana que encontrou a água da vida. Nós falamos sobre Nicodemos, que Jesus recebeu ele de noite. E hoje eu quero falar sobre o paralítico de Betesda. O paralítico que estava ali no tanque de Betesda. E nós vamos encontrar a narrativa desse encontro no Evangelho de João, capítulo de número 5. E eu peço que você abra a sua Bíblia e você mantenha a sua Bíblia aberta no Evangelho de João, o capítulo de número 5. Evangelho de João, capítulo de número 5. Evite qualquer outra coisa no seu celular que não for a Bíblia Sagrada, amém? Esquece as notificações, esquece mensagem. Nada é mais importante do que aquilo que Deus quer falar com você, meu irmão. Não deixa Deus roubar isso de você não, meu querido. Esquece essas notificações, foca naquilo que Deus quer fazer, porque se Deus não puder fazer nada, não é você que vai fazer. Amém? Posso ouvir um amém seu? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 5, verso 1. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta.
ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam o momento das águas, eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitar as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que ele mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, o homem encontrou no templo e lhe disse: mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus que tinha curado. Amém. Pai, é a tua palavra que nós lemos, e nós cremos no poder dessa palavra que transforma as nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, que toda resistência caia por terra agora, Senhor amado, em nome de Jesus. Que haja um fluir novo do Senhor, ó Deus, um fluir da tua palavra sobre a vida dos teus filhos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Jesus está no tanque de Betsaida, de Betesda, na verdade. Essa palavra Betesda, ela é derivada de outras duas palavras da língua hebraica. Que palavras são essas? Bet e Shed. E o que quer dizer essas palavras? Bet quer dizer casa, é da onde vem a origem de Betel. Betel é casa de Deus, Bet-El. Agora, Betesda é Bet-Shed. E Shed é o que? É bondade, misericórdia, benignidade. Se a gente fosse traduzir de maneira objetiva, seria o lugar da misericórdia de Deus, a casa da misericórdia divina. Agora, é interessante que esse nome desse lugar não transmitia às pessoas que estavam lá aquilo que esse lugar significava. Porque como nós lemos, nesse lugar lá estava cheia de pessoas doentes, aflitas e incapazes. Eram mancos, eram paralíticos, que estavam naquele lugar. E eu fico imaginando, ou seja, como que seria o ambiente desse lugar. O ambiente de ansiedade, na verdade, por quê? Porque o texto que nós lemos mostra que eles se reuniam ali, por quê? Porque havia uma tradição que dizia que de vez em quando um anjo descia ali, agitava as águas, e o primeiro que entrasse era curado. E isso alimentava e nutria a fé daquelas pessoas que eram miseráveis, doentes, para que essas pessoas se reunissem ali e ficassem esperando.
Agora, o que me chama a atenção nesse encontro de Jesus com esse paralítico é que Jesus não usa o tanque de Betesda. Jesus poderia fazer assim: não, pega aí, vamos fazer o seguinte, entra lá agora no tanque, dá uns mergulhos lá e volta curado. Ele poderia fazer isso? É lógico que poderia. Mas por que Jesus não usa o tanque? Jesus está no tanque, mas não usa o tanque. Esse tanque, ele era visitado por centenas de pessoas. Esse tanque, o lugar dele é bem próximo do templo de Jerusalém, que era o lugar onde reuniu o maior número de pessoas. Logo, por consequência, esse lugar também era movimentado. Então as pessoas que se reuniam, que iam ao templo, muitas das vezes passavam nesse tanque também. Para quê? Para se de alguma forma poder ser curado. Agora, o que nós vemos na palavra de Deus é que Jesus tem um encontro pessoal com o paralítico, mas não usa o tanque. Por quê, pastor? Porque ele queria quebrar, na verdade, duas situações, dois estigmas, que na verdade afastam a vida das pessoas e também nos afastam de um relacionamento pessoal com Jesus. Pastor, do que o senhor está falando? Eu estou falando primeiro de misticismo e estou falando de religiosidade. Misticismo e religiosidade nos afastam de um relacionamento pessoal com Jesus. Nós somos brasileiros, e se existem um povo que é místico, que é religioso, é o brasileiro. Basta você olhar para as nossas tradições, basta você olhar para tanta coisa que acontece ao nosso redor, e como que na verdade nós vemos muitas pessoas corretas, sinceras, piedosas, tomando atitudes e alimentando tradições que não as conduzem para Jesus, pelo contrário, afasta. Substitui Jesus, substitui um relacionamento pessoal com Jesus por N situações. A gente vê que na verdade, ou seja, nesse momento aqui, o povo de Israel, ele foi governado por muitas nações. Nos dias de Jesus, aprove que eles estavam debaixo do governo do Império Romano. Mas antes do Império Romano, houveram os gregos. Antes dos gregos, os medo-persas, e assim tantos outros, assim como o Egito. E tudo isso na verdade trouxe para o povo de Israel uma certa mistura de filosofia. O que é filosofia? É um sistema de pensamento, é como que as pessoas leem as coisas. Talvez você não entenda, mas a sua criação, a sua origem, a sua tradição familiar trouxe para você um modo de pensar, uma filosofia de vida, e que às vezes, por mais amorosos e honestos que os nossos pais estavam sendo conosco, eles queriam o nosso bem, mas eles estavam na verdade, em vez de nos aproximar de Jesus, eles estavam nos distanciando. Mas o que nós precisamos entender nesse encontro? Jesus na verdade, ele rompe com a religiosidade e o misticismo. Por quê? Porque aqueles mancos, necessitados, desejosos de cura, estavam ali porque misticamente o primeiro que se atirava no tanque era curado. Isso é tão sério e às vezes a gente não percebe. Você já viu? Possivelmente você já teve nas suas mãos um cartão de um médico, de um dentista, de um psicólogo. E eu não sei se você já olhou, na verdade, que todas essas ciências, elas têm um símbolo. Você já viu isso? Sim ou não? Quem já viu? O da medicina tem uma cobrinha lá, você já viu? Ou não? Você sabe por que existe aquilo? Influência da filosofia grega. Influência, a gente olha para isso tudo e fala assim, mas isso não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver.
Mas a gente não percebe que a nossa sociedade, na verdade, ela começa a ser influenciada por essas coisas, e é influenciada, na verdade, de maneira sorrateira. Nós sabemos, e essa origem é por causa de uma determinada entidade lá, que segundo a ideia helenista, grega, era responsável por curas. Eu vou ler para você um relato aqui, sobre o tanque de Betesda. Olha o que os estudiosos descobriram. Para a surpresa dos arqueólogos, alguns dados vieram à tona. O primeiro deles é que essa piscina, o tanque, essa piscina faz parte de um complexo ligado ao santuário de Sarepes, que era o deus grego e romano associado à cura. Este era um santuário do deus Asclépio, Deus que cura em grego, e parece ter muito mais relação com as guarnições multitécnicas romanas estacionadas em Jerusalém, o que não quer dizer que ele também não possa ter atendido os judeus helenizados. Quem são os judeus helenizados? São os judeus que se misturaram com os gregos, que era na verdade, ou seja, a grande influência daquele tempo. O texto continua: foram encontrados no local colunas do estilo romano em uma pintura, em um anjo agitando as águas, que segundo os especialistas responsáveis pelo achado, comprova que essa pintura é do período dos imperadores romanos cristãos. Fato esse comprovado pelos profissionais químicos atuais, responsáveis pelos estudos mais profundos, utilizando o carbono 14. Esse tanque, na verdade, ele era, na verdade, parte de um ritual maior. E as pessoas que estavam em Jerusalém e estavam ali desejosas de receber a cura, na verdade, elas estavam ali servindo a esse Deus estranho, do lado do templo de Jerusalém. Sutilezas. Os fariseus, estudiosos da palavra, religiosos, não faziam objeção a isso, mesmo sendo as escrituras totalmente contra. Os romanos reutilizavam a estrutura e a aumentaram consideravelmente, acrescentando cisternas, bancos nas salas, cobertas e possivelmente um altar de sacrifício. O lugar, ele era claramente um santuário, onde se tomava banhos de cura, sob a proteção de Sarepes, para mostrar as peças, como mostram as peças arqueológicas descobertas. Esses afrescos murais representados a cura, esvoto comemorando as duas funções de Sarepes, curas e salvamento do mar. Havia moedas reproduzindo a esfinge de Sarepes. Era um lugar em honra àquela deusa. E o povo junto e misturado, mas todo mundo esperando o quê? O favor, a bênção. Não é diferente dos nossos dias. Há poucos anos atrás nós vimos no estado de Goiás o maior escândalo religioso da nossa nação. Um homem que se dizia de Deus e prometia curas e tantas outras coisas, foi descoberto com milhões de reais e centenas de escândalos em que ele tinha abusado das pessoas. Mas por quê? Por causa da boa fé das pessoas, se é que a gente pode chamar isso de boa fé. Por causa do desejo, na verdade, de receber algo. Se eu receber a minha cura, não importa de onde venha. Essa, na verdade, é a cabeça de muitas pessoas e do brasileiro em especial, que no domingo está aqui
e na sexta-feira está no centro kardecista. Não você, mas existem pessoas que fazem isso, que estão procurando na verdade o favor, independente de quem seja. Não faz mal pedir a oração para A, B, C, D, coloca meu nome lá na mesa branca, ou no despacho, ou naquilo outro, e não percebe o quê? Que tudo isso contamina. E Jesus mostra na verdade que isso na verdade impede que nós possamos viver um relacionamento pessoal. Por quê? Porque nós começamos a se relacionar com Jesus da mesma forma como essas pessoas fazem com as outras entidades. E a gente não percebe que nessa hora, sabe quem que é o Deus? Não é a entidade em si, mas sou eu mesmo. Vou dar só mais um exemplo para você entender que na verdade isso afasta você de Deus, porque diz que você não precisa de Deus. Na tradição brasileira, existe um santo aí que ele é destinado a produzir, a realizar casamentos. Conhece? Mas presta atenção. Gente, eu não quero falar mal da fé das pessoas, eu quero falar da intenção das pessoas. As pessoas que creem dessa forma, se elas não conseguem se casar, o que elas fazem com o símbolo desse santo? Coloca ele de castigo, de cabeça para baixo. Que falta de respeito. Aí eu te pergunto, quem é que está no controle? Se o santo não faz, eu vou e viro ele. Percebe que na verdade, ou seja, as pessoas que fazem isso, na verdade, elas estão depondo contra a própria fé. Eu nunca fiz isso. E respeito a todos os devotos desses. Se você é devoto desse, está assistindo, nosso respeito, você tem o meu respeito. Mas você não devia fazer isso, porque é uma falta de respeito, se é que você crê dessa forma. Percebe que na verdade a nossa tradição, ela faz com que a pessoa não tenha um relacionamento pessoal com seu Deus, mas sim utilitarista. E não é isso que Deus quer que você tenha com Ele. Nós sabemos que o Deus que cura é quem? Jeová Rafa, o Deus que cura. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que é. E eu dou graças a Deus, por quê? Porque nós temos inúmeros profissionais da área da saúde, que quando eles vão servir, quando eles vão trabalhar, quando eles vão ministrar, eles não estão se apegando na deusa A, B, C ou D, não. Eles estão clamando ao Senhor, falando assim: Deus, me dá sabedoria para agir dessa forma. Deus, me dá direção para fazer o meu trabalho da melhor forma. Porque é dessa forma que nós entendemos que Deus cura por meio do sobrenatural. Mas nós cremos que Deus cura por meio da medicina também. Por quê? Porque Deus é que permitiu toda e qualquer ciência. Então entenda uma coisa: quando Deus inspira, olha, eu e você, independente da nossa profissão, nós podemos errar. Certo ou não? Agora você já imaginou se quando um médico erra, o problema que é? Por isso eu recomendo você, que é profissional de saúde, ore todos os dias, peça ao Senhor: Deus, me dá sabedoria. E você que vai se submeter a algum tratamento, ore por esse médico. Fala assim: Deus, dê sabedoria para esse homem, para essa mulher. Por quê? Para que ele não venha receitar algo errado para você, para que ele não venha, na verdade, trazer um prejuízo para você. Mas sabe qual que é o que a maioria de nós faz? A última coisa que faz é orar. Você crê tanto no médico, você não entende que ele é humano, que ele pode falhar. Você precisa orar, fala assim: Deus, dá sabedoria para eles, amém? Nós precisamos entender isso. Voltando para João capítulo 5, o que o texto diz? Verso 1 e 2. Nós lemos o texto, você fechou a Bíblia, abre de novo, que eu vou ler ele durante toda a mensagem. João 5, verso 1 e 2.
ali costumava ficar um grande número de pessoas. Algum tempo depois, verso 1, algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Era um lugar grande, amplo, e tinha muitas pessoas. Quando nós formos lá, nós vamos conhecer esse lugar melhor, amém? Amém, eu estou crendo, amém. Agora, o que a gente precisa entender nessa noite? Jesus é a nossa fonte real, na verdade, de quê? De cura e misericórdia. Como foi com a mulher samaritana, que Jesus disse: olha, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirá um rio de água viva. Quem beber dessa água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ou seja, Jesus é essa fonte. E é preciso que a gente entenda, na verdade, isso. E tenha cuidado. Cuidado com o quê? Esse texto, na verdade, chama a nossa atenção a ter cuidado com a ilusão dos falsos movimentos. Tem muito misticismo, tem muito movimento, ajuntamento de pessoas, romarias e etc. Para que pessoas sejam curadas, na verdade, ou seja, eu peço a sua atenção, olha, tome cuidado. Por quê? Porque nos dias de Jesus, essas pessoas estavam lá, reunidas. O verso 3 diz que costumava ali ficar um grande número de pessoas, doentes, inválidos, cegos, mancos, paralíticos, esperando por um movimento, esperando por um movimento das águas. Às vezes a gente não percebe, mas na verdade nós fazemos com que a nossa fé, ela se torne algo semelhante, cheio, muito cheio de quê? De misticismo. Lá fora tem a macumba, né? Macumba. Nem tem muito crente aí envolvido com o quê? Com o que ele acha que é boa cumba. Porque ele começa a fazer ritual. Ele começa a fazer algumas coisas que não está na Bíblia. Mas ele está envolvido, e eu chamo a sua atenção. Cuidado com os movimentos. Tenha atenção, pastor, mas como que a gente faz? O texto está dizendo, esse monte de gente que estava lá, esperando o movimento das águas, eles não sabiam, mas eles estavam se envolvendo com forças espirituais que eles não conheciam. Aquele lugar, na verdade, não era um lugar de cura, mas era um lugar de enfermidade. Por quê? Porque o que mais havia ali era pessoas doentes. Era um poço que, além de estar cheio de enfermidade, estava cheio de religiosidade. É quando a gente começa a fazer concessões e começa a misturar as coisas. Até hoje existem lugares assim, onde pobres pessoas mendigam suas curas, e não entendem, na verdade, que o Deus que cura já está dentro de você, e que Ele ouve a sua oração, Ele ouve o seu clamor, e Ele quer liberar sobre você a cura que você precisa. Para a mulher samaritana, para mim, para você, o Senhor diz o quê? João capítulo 4, verso 14: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O Senhor tem cura, tem saúde para você, mas é preciso que você tenha cuidado. Cuidado com o engano das superstições populares. Volta e meia eu me vejo numa situação de alguém perguntando alguma coisa sobre uma tradição e tal. Algumas perguntas dizem, não, orar, você tem que orar de joelho, porque a oração de joelho tem mais valor do que a oração em pé. Você não tem cabimento. Tem que orar de mão dada. A gente começa, na verdade, sem perceber, a criar e colocar Deus dentro de uma caixinha. Qual que é a oração que tem poder de verdade? Fala assim, a minha. É a oração que sai de dentro de você, que muitas das vezes você não tem nem palavras para dizer, e aquilo se exprime, na verdade, num gemido, numa lágrima. Mas
Mas a Bíblia diz que quando nós não sabemos orar, o Espírito Santo ora por nós com gemidos inexprimíveis. Entenda, precisa fluir de dentro, precisa, na verdade, você precisa, ou seja, buscar esse relacionamento. Cuidado com essas superstições que te afastam de Deus. O verso 4 diz que de vez em quando, ou seja, não era todo dia, não era todo mês, não era sei lá quando, de vez em quando, um anjo descia e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Meus irmãos, eu tenho uma dificuldade imensa de crer que essa era a vontade de Deus. Pastor, mas está na Bíblia, a Bíblia está me mostrando o que é que eles criam, o que é que eles acreditavam. Quem são os anjos? Seres ministradores que estão a serviço de Deus. Mas pastor, por que o senhor tem dificuldade? É porque Deus, ele é abundante, amém? Amém ou não amém? Deus não dá as coisas pela metade. Quando Deus quis salvar o mundo, Ele entregou o seu Filho Jesus. E Ele não entregou com reserva de mercado, não, Ele entregou tudo. Agora, como que Deus pode, de vez em quando, o dia que eu mando um anjo lá, e aí o que acontece? Eu mexo as águas, o anjo mexe as águas lá, e o primeiro que pular é curado. Detalhe, isso é fruto de religiosidade. Por quê? Aquele homem nunca seria curado com base nessa tradição, porque ele mesmo diz: eu não consigo, eu não posso. Tem muita gente enferma, doente no nosso meio, porque está pensando na sua mente, você fala assim: eu não posso, eu não dou conta, eu não mereço, eu não isso, eu não aquilo. E a Bíblia diz que Deus é rico em misericórdia, rico em graça. Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Ou seja, a vontade de Deus é abençoar você, mas às vezes você está sendo enganado por superstições. O povo acreditava, na verdade, em lendas, em folclore, em crendices populares, que não é diferente dos nossos dias. As séries que dão mais audiência hoje são séries do quê? De fantasia. De fantasia. Os filmes que chamam mais atenção, que dão mais audiência, são fantasias, coisas imagináveis. O que você deve fazer? O que esse encontro com Jesus nos ensina é que nós devemos, na verdade, fazer o quê? Olha, do Senhor vem cura e misericórdia, amém? Por causa disso, meu irmão, persevere na busca do seu milagre. Persevere na busca do seu milagre, não pare de buscar. Aquele homem, querido, que estava lá, querido, ele, apesar de estar, ou seja, envolvido nessa superstição popular, se existe alguma coisa que nós podemos elogiar aquele homem, que ele era persistente. Tinha 38 anos que ele sofria com aquilo, e ele estava lá o quê? Procurando a cura. Nós não devemos criticar as pessoas que creem em situações que a gente olha para a Bíblia e não encontra. A gente não deve criticar as pessoas, menosprezar as pessoas. Não. Isso só demonstra, na verdade, o tanto que eles estão desejosos por uma experiência com Deus. Isso mostra, na verdade, o quanto que elas estão abertas para o sobrenatural. Só está focado para o lado errado. Só não entendeu ainda o que Jesus quer fazer. Não entendeu ainda, mas vai entender. Não entendeu ainda, mas vai entender. Quando a gente fala disso e quando a gente critica isso, ou seja, o modo do pensamento, não as pessoas. Eu sei que na sua mente fica assim: fulano de tal é desse jeito, fulano de tal é daquele jeito. Substitua isso por uma oração por ele. Fala assim: Deus, salva o fulano de tal, porque ele é tão sincero na fé dele, mas está crendo na coisa errada.
Ele precisa de uma experiência com Deus real, porque no dia que ele acordar, esse homem e essa mulher vai ser um estrondo nas mãos de Deus. É isso que o inimigo faz. Ele engana a pessoa, ele cegou o entendimento das pessoas, e elas na verdade focam nessas coisas e deixam de experimentar um relacionamento verdadeiro com Deus. Muitas pessoas travam porque esperam respostas imediatas, oram, abandonam a oração. Eu já orei, Deus não me ouviu, eu vou parar. Não, continua orando, continua perseverando, continua aplicando fé, continua declarando na verdade que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Não desista da sua fé, continua crendo, continua na verdade aplicando. Foram 38 anos que esse homem esteve lá. A fé é errada, mas você já está Querido, eu sei que às vezes você olha e fala assim: pastor, mas a minha fé é pequena. O importante na verdade não é o tamanho da sua fé, é você crer com a fé que você tem na coisa certa. Porque se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, o que Jesus disse? Você faria grandes coisas, você faria obras maiores do que Ele fez. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, é o que diz a palavra. Vocês farão obras maiores do que eu, é o que diz a palavra. Perceba na verdade que esse encontro com Jesus é um alerta para mim e para você começar a aplicar a nossa fé. Perceba na verdade quem de fato se importa. Deixa eu te contar uma coisa: Deus se importa com a sua dor, Deus se importa com o seu sofrimento, Deus se importa com aquilo que você tem passando, com as horas que você está passando na verdade diante dele, às vezes clamando por algo, e o Senhor na verdade, ele não está demorando. Deus está preparando, na verdade, talvez Ele está até preparando você para que você possa receber isso. O verso 6 diz o seguinte: quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele lugar, que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus perguntou: quer ser curado? Olha para mim. Jesus chega naquele lugar, centenas de mancos, paralíticos e tudo, mas esse homem chamou a atenção de Jesus. Com o quê? Não faço ideia. Sabe o que é legal desse encontro? A gente não sabe o nome dele, e por não saber o nome dele, a gente pode facilmente aplicar isso à nossa vida. A situação que nós estamos vivendo, a situação que nós estamos lutando. Porque esse homem poderia ser um João, um André, um Silvano, um Sidney, uma Cláudia, uma Vitória, uma Helenice, qualquer um de nós. E talvez na verdade no dia de hoje seja como? Talvez seja você que está clamando, que está desejoso, que está numa situação muito difícil, e que o Senhor na verdade Ele chega e olha, Ele se importa com as pessoas. Ele se importou com aquele homem. Ele foi, quando ele soube da história daquele homem, quando ele entendeu quanto tempo ele estava ali sofrendo, Jesus foi para ele e olha a chave, olha a chave. Você quer ser curado? Você quer ser curado? Você quer ser transformado? Você quer ser mudado? Sabe por quê? A sua opinião importa, a sua vontade importa. Diferente do mundo, diferente de tantas coisas, Deus se importa com o que você acha. Jesus tomou conhecimento do que ele estava vivendo e foi até ele. É noite de você abrir o seu coração para Jesus.
Abra o seu coração diretamente para Jesus e diga o que você está vivendo. Você quer ser curado? Qual foi a resposta do paralítico? Disse o paralítico, verso de número 7: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega no meu lugar. Eu não tenho ninguém que me ajude. Presta atenção. A resposta dele demonstra o meu e o seu pensamento muitas das vezes. O que atrapalha eu receber o milagre é meu pecado. É que eu não dou conta de viver sem isso, aquilo outro. É porque eu não dou conta. E toda vez que o que impede na verdade é você, é porque você não entendeu o Evangelho. Presta atenção. Jesus não abençoa você porque você merece. Não é porque você comportou bem que no final do ano ele vai te dar uma bicicleta, não. Não é isso. Talvez seu pai e sua mãe possam agir dessa forma com você e não estão errados. Mas presta atenção, Deus não age desse jeito. Pastor, como que Deus age? Deus age com graça. E o que é graça? É favor não merecido. O que é graça? É receber o filho que saiu de casa, gastou o dinheiro e tudo, e receber o filho com festa. O filho merecia a festa? Não. O filho merecia ser recebido? Não. Mas o pai recebeu. Entende? Isso é graça, é favor não merecido. É o Senhor, na verdade, olhar para mim e para você como pecadores e dizer o seguinte: eu vou enviar meu filho Jesus para morrer no lugar deles, para pagar o preço por eles, para que quando eles pequem, o pecado deles esteja perdoado. Ou seja, os seus pecados foram perdoados por causa do sacrifício de Jesus. Não é porque você merece, mas é porque Deus te ama. Foi por amor. Foi por amor. Aquele homem, na verdade, disse para Jesus e falou assim: olha, não tem ninguém que me ajude, eu não dou conta. Aquele homem não estava entendendo que o amor de Jesus estava indo atrás dele. O que Jesus respondeu para ele? O que Jesus quer que você entenda? Você precisa crer. Basta uma palavra de Deus. Basta uma palavra liberada da parte de Deus para que seus problemas sejam resolvidos. Basta uma palavra. Quem tem uma palavra tem tudo. Qual que é a palavra de Deus para você? Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais, segundo o seu poder que atua em nós. Atua em você, a partir de você. Ele já abençoou, você precisa crer. E o que Jesus faz com aquele paralítico? Então Jesus disse: não precisa ninguém te levantar, eu não vou nem colocar a mão em você. Jesus virou para ele uma palavra só: levanta-se, levanta-se, pega a tua cama e vai embora, e anda. E o que aconteceu? Ele ouviu a palavra, ele creu na palavra, e ele se levantou. A sua parte no milagre é crer. Você pede e crê, e Jesus faz. E Jesus faz, essa é a parte que cabe a mim e a você, é crer. E se eu creio, eu me posiciono. Jesus não precisava daquela água contaminada de idolatria, aquela água contaminada de religiosidade, de misticismo. Não! Jesus está acima de todas as coisas. A água que Ele deu é de si.
A água, se você conhecesse quem é que está te pedindo água, você ia pedir dessa água e nunca mais ia ter sede. Foi o que ele disse àquela mulher. Mas naquele dia ele estava dizendo para aquele homem: não tem ninguém que te joga lá dentro da água, não precisa de água, basta crer. Se você crer, levanta e anda. E aquele homem levantou. Jesus quer realizar um milagre na sua vida hoje, e Ele vai realizar. E você precisa crer e entender o seguinte: mas por que Deus quer fazer isso? Primeiro, para te abençoar. Segundo, para abençoar os outros. Mas como que Ele vai abençoar os outros? Você precisa testemunhar. Você precisa testificar. Então Jesus disse: levante-se, pegue a sua maca e anda. Verso 9: imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Mas isso aconteceu num sábado. A barreira do misticismo foi vencida, mas tinha outra barreira: a religiosidade. Aí os fariseus, que eu não sei aonde que eles estavam, que não estavam vendo essa idolatria lá, esse tudo de errado acontecendo nesse poço. Mas quando Jesus curou os fariseus, falaram assim: opa, isso é sábado, você não pode carregar a maca no sábado, não. Não pode fazer nada no sábado. O que é isso? Religiosidade. Você precisa entender uma coisa: tem muita gente querendo te travar. Tem muita gente querendo, na verdade, te silenciar. Já imaginou? Se as pessoas que dia e noite conversam com você, falam dos seus problemas, compartilham com você, se elas estivessem ouvindo essa palavra agora, o quanto que isso podia abençoar e mudar a vida delas? É possível que algumas estejam, porque você pegou e compartilhou esse link e mandou para um monte de gente. Mas talvez a sua mentalidade é tão travada que você fala assim: isso é besteira, que é esse negócio de internet e tudo. Querido, presta atenção, abre a sua mente, não limite para aquilo que Deus quer fazer. Você entende isso? A cura da sua dor vai virar um ministério na sua vida. Pessoas vão ser abençoadas ao saber aquilo que Jesus fez na sua vida. É preciso crer nesse amor de Deus, que é maior do que o legalismo, que é maior do que a religiosidade, que é maior, na verdade, do que a dor das pessoas. Creia, na verdade, naquilo que Deus está fazendo. E Deus está liberando para você uma oportunidade, uma palavra de quê? De transformar a realidade da sua vida e da vida de outros. Eu dei um exemplo. Pode ser pelas redes sociais? Pode, mas pode ser no tete a tete. Pode ser a moda antiga. Pode ser do jeito que você quiser. O que importa, na verdade, é que aconteça. Creia que o amor vence o legalismo. O amor vence a religiosidade. Verso 10. Por essa razão, quando os judeus souberam disso, por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem? E me mandou pegar a maca e andar. E o homem que fora curado, ele não tinha ideia de quem era. Jesus curou ele no meio da multidão. Jesus não é estrela não, querido. O que ele fez? Ele é humilde, ele é simples, se misturou no meio da multidão. O homem nem ficou sabendo quem ele era. Por quê? Porque o mais importante não é Deus fazer o milagre através de mim ou de você. É o milagre acontecer na vida daquela pessoa, é aquela pessoa ser transformada. A glória é para Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Importa que o nome dEle apareça e a gente diminua. A glória é dEle. Lamentações 3:22 diz: graças ao amor do Senhor,
Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. O Senhor está te chamando nessa noite para viver uma vida de santidade e transformação. Curioso é que na hora que usou, ele testemunhou. Quando perguntaram, mas quem é que te curou? Eu não sei, eu só sei que eu fui curado, foi Deus. Depois, o homem está lá no templo, verso 14, mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olhe, você está curado, aleluia. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O que Jesus está falando? Vive em santidade, vive uma vida transformada, vive uma vida que vale a pena, porque essa é a vontade de Deus. O Senhor quer ministrar coisas poderosas na sua vida, para transformar a sua realidade, para fazer você viver uma vida transformada, uma vida de santidade. E por último, não se esqueça da sua paternidade. Como assim, pastor? É por causa da falta de entendimento sobre paternidade é que muitas pessoas não conseguem se relacionar com Deus. Deixa eu te falar uma coisa: os nossos pais naturais podem falhar conosco. Falhou comigo? Na minha experiência de vida, talvez tenha falhado com você, mas o Pai Celestial nunca vai falhar. Nunca vai falhar. Eu posso falhar com as minhas filhas, porque eu sou homem, eu sou um humano, natural, mas o Pai Celestial nunca falhará. E essa perspectiva é que aproxima a mim e a você dele. Saber o seguinte: Ele é o seu Pai. Ele é o seu Pai. E porque é o seu Pai, independente do que você tenha feito, Ele está de braços abertos para te receber, te acolher e mudar a realidade da sua vida. Aquele paralítico foi curado. A mulher samaritana teve a sua vida transformada. Nicodemos teve a sua vida transformada. Fica de pé no seu lugar. Jesus é a fonte de cura e transformação. E a Bíblia diz que quem beber desta água, de que água? Dessa água dele, nunca mais terá sede. Aqui no capítulo 5, verso 24, Jesus afirma o seguinte: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas passou da morte para a vida. Hoje é noite de celebrar não a morte de Jesus, a ressurreição dele. Nós vamos participar da ceia do Senhor hoje. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus quer transformar a sua vida. Faz assim com a sua mão, quero orar por você antes.